Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você que toda quarta-feira, 9 horas da manhã, está aqui conosco para saber, entender, compreender temas e assuntos que mexem com a sua vida emocional, com as suas emoções, com os teus pensamentos. E entenda que toda quarta-feira, quando você está aqui conosco, está fazendo um pouquinho de terapia com os nossos convidados. E o tema de hoje é um tema novo, pouco falado, mas que eu tenho certeza que vai acrescentar em muito respostas para a nossa vida, respostas para as nossas demandas. E hoje nós vamos falar de ancestralidade. Você já parou para pensar a respeito da sua ancestralidade? Quem foram os seus ancestrais? Que história os seus ancestrais tiveram? E mais do que isso, que influência os ancestrais ou a ancestralidade tem sobre nós, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa forma de pensar e até mesmo sobre as nossas emoções? Então, eu convidei um estudioso, um pesquisador do assunto. Nós vamos conversar hoje com o Eustáquio Silva, um grande amigo, um amigo querido. Ele é formado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele estuda questões de cultura, história, antropologia africana e afrodiáspora, diaspóricas. Vou repetir. Ele é um pesquisador de antropologia africanas e afrodiaspóricas. Nossa, eu vou querer saber tudo isso. Fundador e coordenador do projeto Asile Yango, pesquisador da África no grupo de estudos de pesquisa Azânia, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Gente, é muita novidade. Em primeiro lugar, bom dia, meu amigo Eustáquio. Bom dia, doutora Rose, minha grande amiga, doutora Rose. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal que vai assistir a nossa conversa. E estamos juntos aqui. Bom dia, Eustáquio. Eustáquio, fala um pouquinho, então, desse teu currículo, né? Você é filósofo e está, então, se especializando em antropologia, no caso, africana, e afrodiaspóricas. Explica para os nossos ouvintes, mais ou menos, o que é isso? Qual é o teor da tua pesquisa? Bem, a minha pesquisa em filosofia é mais para a linguagem, não é? Eu sempre estudei, gostei, me interessei por questões ligadas à linguagem e essa compreensão que a linguagem nos dá e nos proporciona, seja qual tipo de linguagem for. Mas com o tempo, com a descoberta da minha ancestralidade, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, nós somos impelidos a falar sobre nós ou buscar muito dessas nossas pesquisas em coisas africanas, a gente busca nós mesmos, né? É uma espécie de reencontro pela primeira vez. Será que, mesmo que isso não tenha um paradoxo, mas é como se nós nos reencontrássemos pela primeira vez no nosso lugar, que é justamente esse lugar africano, esse lugar que nos permite essa identidade africana. E é aí que surge a questão africana e afrodiaspórica, que essa distinção é a seguinte: nós temos, devido a todo o processo histórico da escravização, tráfico negreiro e essa coisa toda, nós tivemos uma grande quantidade, milhões de pessoas escravizadas que saíram de África e foram para várias partes do continente, vários países de outros continentes, continente americano e outros continentes. E todo esse processo de ida dessas pessoas saídas de África é chamado de diáspora, que é justamente o termo que faz com que você lembre esse processo de sequestro, de tráfico negreiro e de colocada em outro país. E esse termo afrodiáspora é justamente o termo que demanda toda essa busca por ancestralidade, cultura e tradições africanas fora do continente africano.
Então, quando eu digo que estudo o continente africano, as questões africanas e afrodiaspóricas, é para contemplar também a minha busca pela minha negritude, pela minha identidade negra dentro do país onde eu estou, que é o Brasil, o país que nós estamos, e isso faz com que eu tenha uma ideia, entre aspas, uma metáfora que eu costumo usar, que é a metáfora que eu estou fazendo a viagem de volta para a África, mesmo que seja de forma simbólica, e essa viagem tem que começar do ponto onde nós estamos, e é esse o grande segredo, o grande mistério de se estudar a ancestralidade, que é, nas palavras da professora Catiúcia Ribeiro, que eu gosto muito, professora se não me engano, Federal do Rio de Janeiro. Ela diz que o futuro é ancestral, e essa frase eu tomo ela como uma nota da vida e da minha pesquisa, ou seja, a ancestralidade que eu busco está no meu futuro, está no futuro da doutora Rose, está no futuro dos ouvintes. É basicamente isso que eu estudo, é basicamente isso a que eu me dedico. Mas no quesito você falou de descobrir a ancestralidade. Isso é uma característica da raça negra por conta das agressões que essa nossa ancestralidade sofreu, ou todas as pessoas, independente da raça, elas, em algum momento da vida delas, elas vão se voltar para essa ancestralidade. No caso da raça negra, a gente sabe que essa ancestralidade pode não ter sido bem trabalhada por conta das agressões que a raça sofreu, em detrimento de outras que talvez não tenham sofrido. Como é essa descoberta? Por que descobrir uma ancestralidade? Naturalmente não deveríamos compreendê-la? Excelente pergunta. E basicamente se dá, a resposta também está imbricada na própria pergunta que a doutora Rose fez, que é devido a essa agressão que a raça negra, vamos chamar assim, sofreu, houve uma ruptura com a ancestralidade. Que quando a gente fala ancestralidade no sentido comum, no sentido, vamos dizer, de dicionário, a gente se refere a uma ancestralidade que remete à linhagem, remete a antepassados diretos, remete a quem são meus pais, quem são meus avós, bisavós e assim por diante. Esse tipo de ancestralidade comum, né, aquela coisa do parentesco, da questão de sangue, é uma ancestralidade que pertence a todo e qualquer indivíduo. Qualquer pessoa tem ancestralidade, porque qualquer pessoa veio de algum lugar e vai deixar descendentes para algum lugar. Então, ela faz parte dessa cadeia ancestral que podemos dizer é uma cadeia comum a todo o indivíduo da espécie humana, e não só, de outras espécies também. Mas, quando se fala na questão africana, se vê a questão desse divórcio da questão do parentesco e uma ampliação do conceito de ancestralidade e o que o professor Eduardo Oliveira, num texto chamado Epistemologia da Ancestralidade, ele diz o seguinte: a ancestralidade deixa de ser uma questão de sangue, uma questão de quem são meus pais, avós, etc. e tal, e passa a ser qual é a minha condição de existência no mundo, onde eu, enquanto um sujeito, esse sujeito dotado de uma psique, e dessa uma psique conturbada, perturbada, onde é que eu me encaixo, onde é que eu me encontro, não só no quesito dos meus antepassados, da minha ascendência, mas também no quesito da minha identidade cultural, dos meus símbolos, a leitura que eu faço da vida, e a essa transposição que pode dizer que faz com que o conceito de ancestralidade para nós, pessoas negras, seja um conceito mais abrangente e que seja um conceito que ganhe até contornos mais de constituição do próprio sujeito mesmo, né? Eu não consigo perceber um sujeito negro sem que tenha uma remissão a essa ancestralidade, que é um conjunto da própria cultura, daquilo que adquire, daquilo que é e daquilo que pensa ser e pode ser a partir do conhecimento. Se eu não tenho como traçar uma reta, uma linha genealógica, não é, para dizer de onde eu efetivamente vim, se eu vim de pessoas escravizadas de Angola ou do Benin, mas eu posso traçar uma identidade cultural, espiritual, subjetiva com esse continente.
E só eu pediria licença à doutora Rose para dizer que, justamente como ela falou na minha identificação, o próprio termo Adzili Yango quer dizer também minha ancestralidade, que é justamente buscar, sob diversas formas de manifestações africanas e afrodiaspóricas, o que é essa ancestralidade. O termo é em Swahili e quer dizer justamente minha ancestralidade. Olha que interessante. Você usou um termo muito que interessa, né, para mim, como psicanalista, que é a psique. Então, você citou aí o trecho do texto do professor, em que fala exatamente dessa psique, dessa identidade. Seria correto a gente fazer um paralelo e dizer que, se eu não entendo a minha ancestralidade, é como se fôssemos órfãos? Você acha que se estabeleceu na nossa ancestralidade, né? Na nossa constituição de hierarquia familiar, você considera que em algum momento é como se tivéssemos ficado órfãos, porque essa orfandade vai vir desde os primórdios, desde as primeiras famílias que foram lá afetadas por conta dessa violência lá em África. Então, você acha que a gente pode dizer que na nossa psique tem um quê de orfandade? Tem sim, e essa orfandade, ela é uma orfandade tanto simbólica quanto uma orfandade real, vamos dizer assim, fazendo essa distinção entre real e simbólico, que é tão importante. A doutora Rose falou uma coisa muito interessante, que é a questão dessa orfandade ter vindo desde a África, porque era um costume dos escravizadores, dos colonizadores, separar as famílias e colocá-las em diversos pontos distintos para poder não haver comunicação, e a partir da comunicação, e aí vem o ponto da linguagem que eu falei no começo, que gosto e me interesso, sem a possibilidade de se comunicar, eu não posso gerar nem conflito e não posso gerar uma possibilidade de resistência desse ponto. Então, nesse ponto, foi a partir daí, inclusive, que a resposta africana foi criar línguas como o crioulo, que é uma constante de línguas para poder se comunicar entre pessoas de culturas diferentes. Mas essa orfandade, que era real esse tempo ela foi realmente um sequestro das pessoas, e essa separação forçada, ela passou a ser uma questão simbólica, no sentido de que eu me distanciei daquilo que é o meu cordão umbilical, e que é uma coisa tão importante para a pessoa africana, seja de qualquer etnia e grupo social ou população africana, que é essa questão de ligação com a terra, ligação com o lugar de onde se veio, ligação com o clã, com a família. Então, quando eu separo isso e vou fazendo uma constante, né? Vai criando uma bola de neve, vamos dizer assim, na qual cada geração vai sendo sofrendo esses parricídios e esses matricídios, e vão ficando cada vez mais órfãos, vão ficando cada vez mais isoladas e solitárias, e mesmo vão se esquecendo. E esse apagamento da memória, quando se tinha essas relações afetivas, o apagamento de dentro da psique negra, da própria figura de quem é o pai e de quem é a mãe, torna a pessoa negra órfã, mesmo que ela esteja inserida numa família, mesmo que ela esteja inserida num grupo social, ela tem aquilo que se pode dizer banzo, né? Essa saudade do que já foi, essa distância, essa nostalgia, saudosismo daquilo que foi. Por isso, é isso que eu chamo de reencontrar-se com aquilo que não se encontrou ainda, que é um processo doloroso, é um processo de sofrimento mental, que é justamente tentar buscar os pais, a pai, a mãe, a família, dentro de um vazio de séculos. Então, esse processo é um processo dessa navegação de retorno que muitas vezes é mal sucedido, não tem respostas efetivas,
mas isso faz com que essa ancestralidade seja justamente essa ancestralidade aqui, colocada como despersonalizada, não é uma ancestralidade específica, mas a ancestralidade, ela serve como bálsamo, como remédio para essa alma atormentada, nós vamos dizer assim. E é nesse ponto que concordo que é uma orfandade de gerações, uma orfandade de séculos. Então, é gravíssimo. E eu queria ressaltar aqui a fala do Frantz Fanon também, no Pele Negra, Máscaras Brancas, quando ele diz que a partir desse vazio do nosso psique é que se entra a ideia de que nós temos que nos clarificar, temos que nos embranquecer. E esse embranquecer é o quê? É tentar preencher esses vazios de sofrimento com uma nova, entre aspas, vida, na qual eu me insira numa outra cultura, que eu abandone e abdique dessa cultura que eu tive para poder me sentir abraçado por alguém, mesmo que isso não ocorra de fato. Eu somente vou ser um deslocado, que se chamaria de apátrida. Mas, mesmo assim, é uma tentativa e é por isso que é tão difícil combater esses vazios e essas orfandades negras. E fazendo aí um paralelo até com o processo terapêutico mesmo, quando a gente fala de orfandade, aí você, ouvinte querido, a gente está falando de uma orfandade que viria na nossa linhagem familiar, que aí a gente já vai estar herdando, dentro dessa linhagem familiar, essa orfandade dos nossos pais, avós, bisavós, etc., até chegar lá naquele ancestral primeiro que foi onde houve essa ruptura. E essas coisas elas estão intrínsecas na nossa alma. E quando a gente fala de orfandade, nós vamos falar de uma raiz de amargura que vai estar nesse indivíduo e e essa orfandade trazendo também uma rejeição. Então, é muito mais fácil e muito mais compreensível entender alguns complexos que vão estar inseridos nesse indivíduo. Vai ser muito mais fácil da gente entender esse sentimento de rejeição, porque é uma rejeição real, porque você é um órfão dentro da sua existência, há uma orfandade. Então, você é órfão daquilo que você não conheceu. E vai se encaixar muito bem, como o nosso amigo Eustáquio está colocando aqui, citando aí Frantz Fanon, de que a vontade ou a necessidade de mudar isso nos leva a esses conceitos que a gente já até debateu aqui algumas vezes a respeito de embranquecimento, a respeito de quem você é na sua essência e do quanto isso está associado a uma cultura, porque aí ficamos reféns quando a gente não conhece essa ancestralidade. E aí a gente não sabe de onde viemos, fica muito difícil entender para onde vamos. Fica mais fácil entender também porque indivíduos da raça negra, e aí nós vamos incluir os pardos, porque quem é pardo, quem é o café com leite, quem é o moreno, quem é o cor de jambo, não está fora desse contexto, tá? Porque, infelizmente, quando nós falamos de raça negra, as pessoas pensam no tom de pele retinta, daquela pessoa que tem a cor da pele bem, bem enegrecida, mas não, nós estamos falando de 54%, mais da metade da população brasileira miscigenada, e nós estamos falando disso, porque não escapa de nós essa orfandade, porque isso também vai nos atingir. Na sua opinião, Eustáquio, a busca, você que já é um pesquisador e tem experimentado, então, já a busca dentro do teu projeto de reencontrar essa ancestralidade.
Que respostas você poderia dizer para nós? Que respostas nessa sua pesquisa e nesse seu trabalho, para você como homem negro em diáspora, que respostas você encontrou? Bem, como a própria doutora Rose falou, é difícil, porque as respostas elas vêm a conta-gotas, né? Nós temos um trabalho imenso, árduo, de reconstruir várias lacunas, vários buracos históricos que você vai encontrando no caminho, e tem que fazer um esforço tremendo, mas as respostas vêm, são de pequenas gotinhas no oceano que ainda falta de conhecimento. Mas, assim, a princípio, as primeiras conclusões que eu posso dizer que tenho chegado em primeiro lugar, essa transição do próprio conceito, da própria vivência, que eu posso chamar aqui de vivência ancestral na pessoa negra, ser diferente justamente por aquilo que já comentei, de ser uma questão que não abrange um conhecimento daquilo que já passou, ou daqueles que já foram nossos antepassados e já têm uma linhagem, ou aquelas pessoas que ainda colecionam brasões nas paredes para dizer que são da família X ou Y. Isso não é possível para pessoas negras, mas, ao mesmo tempo, esse aumento, essa ampliação do conceito de ancestralidade para a forma mesmo de uma busca não só existencial, uma busca não só psíquica, mas passa a ser uma busca também sociopolítica, passa a ser um símbolo de resistência, um símbolo de prática de conhecimento, uma epistemologia, em último sentido. A gente passa a ser uma forma de conhecer o mundo a partir da ancestralidade. E eu volto e ressalto aquilo que a professora Catiúcia quis dizer quando falou que o futuro é ancestral, é que todo o nosso conhecimento e toda a nossa condição de vida, né, toda a nossa ideia do que nós somos, só pode ser vista por dois pontos. Primeiro, pelo reconhecimento de que a ancestralidade, e não a nossa ancestralidade individual, infelizmente, mas a ancestralidade é que nos ampara. E o que é essa ancestralidade? Em termos práticos, o que é essa ancestralidade negra que eu tenho pesquisado? Ela é, por exemplo, o mais velho dentro de uma religião de matriz africana. Ela é uma figura como um orixá, um vodú, um inquice, que são figuras espirituais e entidades, divindades, que já tiveram a vida e a vivência humana e foram divinizadas. Ela é a questão de antepassados, conhecidos ou não, que podem significar uma linha bem comunicativa entre o mundo da vida que nós estamos vivendo aqui e o mundo dos já mortos, porque a concepção de vida e morte para a pessoa africana é distinta da concepção comum que veio da Europa para nós e que nós conhecemos mais popularmente, porque a morte é como se fosse uma forma de vida distinta e há uma comunicabilidade, há uma forma de interação entre essas vias. Então, todo esse conhecimento, que como dá para perceber, ele é multidisciplinar, interdisciplinar, ele cria uma espécie de afago mental, afago psíquico, que você não se sente só. É aquilo que sempre se diz, e as pessoas africanas e afrodiaspóricas sempre dizem: eu não ando só, porque eu carrego em mim uma ancestralidade que, mesmo que eu não saiba quem é essa pessoa ancestral, ou quem são essas pessoas ancestrais, eu carrego a energia de representá-las, que é o que nós chamamos de axé, esse axé de representação. E isso afaga, isso conforta, isso, de certa forma, faz com que nosso sofrimento diminua, seja apaziguado, em algum sentido. Então, as conclusões, por incrível que pareça, e até não é surpreendente, as conclusões da minha pesquisa têm me acalmado. São conclusões que têm um efeito terapêutico em mim. E é a partir disso, como eu falei, que não dá para dissociar aquilo que eu pesquiso, investigo, daquilo que eu sou e eu mesmo busco para mim. Então, esse remédio, essa terapia longa que a gente faz com essa busca da ancestralidade, ela serve como próprio remédio, como próprio apaziguamento, calmaria que você sente.
E eu queria destacar, aproveitando o espaço tão importante, relevante, maravilhoso que a doutora Rose tem aqui, para ressaltar um ponto que é justamente a comunicabilidade que os sonhos, por exemplo, das pessoas negras têm. E volto a citar Fanon, quando ele diz que era um mal do pensamento psicológico da altura não saber interpretar os símbolos que existiam dentro dos sonhos das pessoas negras, que sonhavam com coisas que tinham outras referências e tinham outros nortes, parâmetros. E eu acho tão importante isso porque, por exemplo, quando eu sonho com o mar, que é um sonho recorrente, esse mar pode ter infinitos sentidos, como tanto o sentido de ser um retorno, porque o mar é justamente o lugar por onde se veio para cá. O mar também pode significar a própria ancestralidade, e se o mar é revolto, pode significar a própria perturbação, instabilidade psíquica e a própria presença da ancestral Mó, que rege o mar, que é Iemanjá. Então, tudo isso pode aparecer no sonho, e isso tudo tem que ser interpretado e descrito, pelo menos não do ponto de vista mais aprofundado, porque eu teria que ter mais conhecimentos na área, mas eu descrevo do ponto de vista que me é cabível essas relações que o nosso universo onírico também produz, essa coisa de nós vivermos na vigília e no sono, essa nossa busca incessante pela ancestralidade, que é o que nos move, vamos dizer assim. Então, essas são as conclusões iniciais, que não são conclusões assim muito diferentes daquelas que muitas pessoas já chegaram, mas chegar a elas já é um ponto interessante, já é um ponto que eu considero positivo nessa pesquisa. Gente, passa rapidinho, ninguém acredita. Eu vou chamar o intervalinho comercial e, a gente volta já já. Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando com meu amigo querido Eustáquio Silva. Ele é filósofo, pesquisador aí de antropologia e está conversando conosco a respeito da ancestralidade. E falando aí especificamente da ancestralidade da raça negra. E aí, no primeiro bloco, nós conversamos aí um bocado a respeito dessa psique, dos complexos, né, que podemos ter em nós, que não há respostas, e a ancestralidade sendo um caminho aí de respostas. E no primeiro bloco, no finalzinho, o Eustáquio estava falando a respeito desse entendimento, dessa busca e da representatividade desses ancestrais, incluindo aí também até mesmo as religiões de matriz africanas e os orixás como sendo referências, né? Referencial dentro da sua pesquisa e das respostas que ele tem encontrado. Agora, me diz uma coisa, eu ouvindo a sua fala, me gerou uma dúvida. Por exemplo, como é que fica a ancestralidade das pessoas mestiças? Porque aí ela vai também ter uma ancestralidade branca, outros deuses brancos, outras referências, né? Como é que fica isso? Uma ancestralidade anula a outra? Como essa ancestralidade conversa? Dentro da sua pesquisa, tá? Tem esse ponto de convergência? Uma é mais forte que a outra? Uma pode interferir na outra? Elas se somam? Como é que fica isso? Porque para alguém que se identifica como negro, e aí a gente vai levar isso para a psique humana, então aquele que já se identifica como negro e tem esse orgulho de ser negro e já busca, como você, essas respostas e traz para si essa identidade, ok. Mas para aquela pessoa que ainda não se identifica como negro por causa do tom da pele, como é que fica isso? Porque eu entendo que a miscigenação
foi colocando talvez um abismo ainda maior entre esse indivíduo e a sua ancestralidade. Se não toda a sua ancestralidade, já que é miscigenado, no quesito ancestralidade negra, esse abismo ficou maior. Dentro da sua pesquisa, Eustáquio, como a ancestralidade vai trabalhar isso? Você tem, dentro da tua pesquisa, esses pontos para poder trazer para nós uma explicação? É uma excelente pergunta, uma excelente questão. A priori, eu diria que fica bagunçada. Essa psique mestiça, fica mestiça. Embora não, é difícil, porque para haver uma inserção dessa busca ancestral, porque eu falei que a busca ancestral é uma busca também existencial, é uma busca identitária, mas é preciso que você tenha o ato de se identificar enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa de ascendência negra. Se eu não possuo essa identificação, se eu não possuo essa relação e não tenho esse desejo de fazer aquilo que eu chamo de navegação de retorno, então as coisas começam a ficar mais difíceis, justamente porque você fica numa espécie de clivagem, não é? Você está dentro de um vidro onde você não tem acesso àquilo que você propriamente aquilo que você propriamente tem em sua história. Então, esse desconhecimento, ele traz abismos também, traz sofrimentos psíquicos muito grandes, porque as pessoas só têm acesso a essa outra face que ou negam ou não têm conhecimento dela por serem de pele mais clara, por terem uma tonalidade que não se identificariam com a questão da negritude, porque, como é dito, o Brasil só identifica pessoas negras, as pessoas retintas. Essa pessoa só aprende e tem acesso a essa outra faceta, vamos dizer assim, a partir de um sofrimento que é o que eu chamo de físico-mental, ou seja, que é uma experiência de racismo, uma experiência com a discriminação, com, é, com essa passagem para essa vida de outro modo, essa vida desconhecida, vamos chamar assim. Então, isso traz problemas de um sofrimento terrível, tremendo. Oi, Eustáquio, deu uma travada. Oi. Eita, caiu, desculpa. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver aqui. Peço desculpa, não sei, disse que estava acontecendo e caiu. Tá, eu acho que a gravação. Eu consigo te ouvir. Pode concluir. Oi, pode concluir. Pronto, então é isso. Esse sofrimento, ele perturba, ele é uma coisa que só é vista a partir de uma prática de mal, de um sofrimento externo, e a partir daí Oi, travou de novo.